Bom, sobre as normas técnicas, né? Nesse momento a gente vai observar que duas delas, né, duas dessas normas técnicas que a gente vai ver para frente, né, a gente vai fazer um resumo aí da história, né, como que essas normas técnicas elas vêm para o Brasil, né? Geralmente elas são um espelho de normas técnicas internacionais, né, da IEC ou da I3E, tá? Realmente o espelho, inclusive com numerações muito semelhantes, né? Tá? Como que elas chegam, quais as normas técnicas que a gente vai utilizar mais nesse campo, né? De carregadores veiculares, tá? E, claro, sempre relacionando aí, né? Sempre que a gente não tiver informações de normas técnicas complementares, digamos assim, a gente recorre a 5410, que é a norma técnica cerne, a norma técnica principal, tá? Em resumo, né, o que a gente vai ver daqui para frente é isso, tá? Nós vamos recorrer, vamos chegar a quais delas aí são as mais importantes, depois a gente vai destrinchar essas normas técnicas aí para nossa aplicação, que é projeto e execução, né, de carregadores veiculares, tá? Seja de pequeno porte ou de grande porte também, tá? Então a gente já viu anteriormente que a gente tem que seguir algumas diretrizes já, né, aquelas diretrizes ali de comunicação, a concessionária, né, algumas outras diretrizes sobre a comercialização desse tipo de serviço, né, e agora a gente entra, né, num campo aí um pouquinho mais técnico sobre o projeto e a instalação aí desse equipamento para a nossa prestação de serviços, tá? Então, em termos de normas técnicas, né, a gente sabe que as normas técnicas brasileiras, elas são espelhadas, são espelhos aqui de normas técnicas internacionais, né? Inclusive, a numeração das NBRs, né, muitas vezes coincide, né, com a IC, IEC ou a I3E. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, duas normas técnicas para, né, relacionadas aí ao carregamento veicular. Tá? A primeira delas é a IEC 61851, tá? E essa daqui é uma das que a gente vai mais vai utilizar aí como um norteador para os nossos projetos, tá? Desse lado aqui a gente tem uma outra norma técnica que é 6185125, tá? Só para a gente ver aí que existem inúmeras, né? Existe uma quantidade enorme de normas, né? Que aqui a gente já tem até a 25, né? De 2020, né? Que também elas versam aí, elas discursam, né? A respeito aí desse campo, desse tema aí que são os carregadores veiculares, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a norma técnica 61851 é aquela norma, tá? Para carregadores veiculares, né? Sistemas de carregamento condutivos, né, para veículos elétricos, tá? Com termos gerais, assim, né? São os termos gerais que vão nos nortear para a instalação, para projeto desse equipamento também, tá? Aqui a gente vê uma outra norma técnica, tá? Que ela versa ali sobre os carregadores ali em corrente contínua, tá? Que eles recebem, né, recebem a alimentação em corrente contínua. Tá? É só essa segunda norma técnica, mas para exemplificar, pode ser que você utilize essa norma técnica, né? E se em algum momento for utilizado alguma forma de conexão, de alimentação desses carregadores veiculares através de uma fonte de alimentação em corrente contínua, tá? Essa norma técnica 25, né, é a norma técnica que deve ser consultada, tá? Mas, né, no caso geral, o que a gente tem aqui são carregadores alimentados em tensão corrente alternada. Tá? Então a gente utiliza dessa 61851 que ela já nos traz as diretrizes aí, tudo que a gente, quase tudo, digamos assim, que a gente vai precisar para realizar a instalação aí, para que tudo esteja adequado para que a gente receba essa carga que são os carregadores veiculares, tá? Então, o que acontece? São, né, as normas brasileiras são espelhos de normas internacionais, tá? E se eu dissesse, por exemplo, para ti,
compre, né, ou faça aquisição de alguma norma técnica, eu já indicaria, né, por exemplo, essa 61851 ou a NBR 61851, tá? Que ela é uma transcrição, tá? Ela traz uma adaptação dessa norma técnica internacional para regulamentar as instalações, aí, os requisitos gerais para a instalação desse tipo de equipamento no Brasil, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem uma norma técnica que inclusive, inclusive o mesmo título, né? Que é o espelho da IEC 61851, tá? Então aqui a gente tem inclusive a tradução, né? Os requisitos gerais, né, do sistema de recarga condutiva para veículos elétricos, tá? É a mesma norma sendo transcrita aqui para o Brasil. Da mesma forma, a gente tem outras, né? Tem um conjunto de normas técnicas aí envolvendo cada um dos setores, aí, cada uma das aplicações que envolvem carregadores veiculares, tá? Então pode ser que o teu intuito seja a produção de um produto, então tu vai trazer uma norma técnica brasileira que ela tenha as diretrizes aí e informações para que esse produto ele possa ser comercializado, né? Então vai passar por uma série de testes, uma série de certificações, tá? Incluindo, por exemplo, aqui a gente tem a 61851-21, né? Que ela oferece aqui os requisitos de compatibilidade eletromagnética, né? Que a gente sabe que componentes, quando a gente realiza o desenvolvimento e o projeto, né, de algum tipo de equipamento, tá? Ele tem que passar aí por alguns requisitos aí de compatibilidade magnética, tá? Então existem várias normas técnicas, né, relacionadas a a carregadores veiculares, né? E essas normas técnicas, elas têm cada uma delas aí um tipo de aplicação específica, né? Então aqui a gente tem a 61851-21, tá? Que fala sobre o sistema de carga condutiva para veículos elétricos, né? Requisitos também aqui de compatibilidade eletromagnética, assim como a 61851-21, tá? São normas técnicas importantes, não estou dizendo que não, mas na nossa aplicação, as normas técnicas que a gente mais vai utilizar, por enquanto, tá? É a primeira aqui, 61851. Depois a gente vai um pouquinho mais para frente ver que tem uma outra norma técnica que a gente se baseia para a realização tanto do projeto quanto da execução e da aferição, né? Para ver se está tudo correto, né? Lá no checklist final a gente vai entender, né, de tudo que a gente necessita em termos de normas técnicas, tudo que deve estar encaixado dentro das diretrizes dessas normas técnicas aí, que são duas principais, tá? E, claro, sempre baseado na 5410 também, tá? Que vão nortear aí o nosso projeto e a execução desse projeto, tá? Aqui a gente tem outros exemplos de normas técnicas, tá? Como eu falei, são aplicações aí para determinadas situações dentro desse campo aí que é o carregamento veicular, tá? E a última delas, né, que é a 17019, elas nos trazem informações aqui para o dispositivo de proteção, aquele dispositivo que está entre, né, aquilo que está entre o sistema de alimentação veicular, né, e o sistema de fornecimento de energia, né? Então a energia chega pelo padrão de entrada, né, e passa digamos assim, pelo campo da 17019 até chegar aos carregadores veiculares em si, né, o sistema de alimentação de veículos elétricos, o SAV, né, o famoso SAV, tá? E a 17019 é a norma técnica que vai definir, né, quais são os equipamentos, quais são os requisitos de projeto para que a gente possa conectar esse dispositivo na rede, quais são os dispositivos de proteção, como eles devem ser colocados, né, se eles devem todos ser atendidos e assim por diante. Então a gente vai fazer uma visita, né, a gente vai visitar os pontos principais da 17019 e, como eu comentei antes, tá, da 61851 e sempre
embasados também nas 5410 aí, que seria a norma técnica mãe, aquela que a gente sempre vai recorrer quando a gente não encontra informações em normas técnicas complementares. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Tá? Foi um prazer receber vocês aqui de novo e até a próxima aula.